Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal, mais um vídeo aqui na região do Vêneto. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, imediatamente. E caso você goste do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e, se quiser, compartilhar esse material. Então vamos lá para mais um vídeo aqui para vocês. Nós estamos indo em direção à cidade de Abano, lá da estação. Só que a estação fica muito distante do centro da cidade. Mesmo assim, nós decidimos vir aqui a pé para conhecer também as cercanias, ver a área rural, ver algumas casas aqui onde as pessoas realmente vivem aqui nessa localidade. Então é algo que vocês dificilmente vão ver em outros locais, porque normalmente as pessoas elas vão até o centro das cidades e dali não passam. Não tem outra maneira de conhecer as cidades do que caminhando. Vale dizer que todo esse caminho aqui que a gente está percorrendo é uma calçada larga que nós dividimos o espaço com as bicicletas, já que é uma ciclofaixa também. Então a gente vai percorrendo todo esse caminho ao lado dos carros, mas também ao lado de belas vilas com muita natureza. Como eles dizem no seu slogan, Vêneto entre o céu e a terra. Afinal, aqui é a terra de Venezia, é a terra de tantas outras cidades incríveis. E hoje nós estamos em uma cidade pouquíssimo falada, eu garanto para vocês. Não vamos falar aqui de uma única cidade, né? Vamos falar dessa conjunção aqui termal. As duas grandes guerras tiveram um impacto muito grande em muitas cidades aqui da região do Vêneto. Então imaginem só, pessoal, uma cidade como essa, que hoje conta com cerca de 20 mil habitantes, ela tinha muito menos habitantes na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, a cidade perdeu muita gente nessas duas guerras. Então aqui foi uma área onde aconteceram muitas batalhas. Nessa praça, eles relembram os seus mortos de guerra, com uma escultura muito forte, bem imponente. Bom, pessoal, acabei de fazer a minha matrícula ali para voltar para a escola. Estou precisando, porque com o tempo, o pouco que a gente aprendeu já acaba caindo no esquecimento. Bom, pessoal, só para dar uma olhada ali, a cidade muito bem qualificada, muito bem estruturada, inclusive nas escolas infantis, como aquela ali. Vimos também aqui as ruas bem arborizadas, casas muito bonitas. Essa cara tranquila, né? São poucos habitantes, mas ela está apenas a 10 minutos de trem da magnífica cidade de Padova. Então ela tem essa localização importante aqui dentro do Vêneto, mas ela tem um trunfo ainda maior com relação ao turismo. Pessoal, é verdade que são muitas termas aqui na cidade, mas também são muitas estruturas que estão fechadas. E essa aqui, por exemplo, parece que está fechada há muito tempo. Esse tipo de turismo, ele caiu de certa forma em desuso. A uma certa época, a recuperação ficou muito difícil para algumas estruturas hoteleiras. Nós vimos também que muitas vezes a prefeitura não pode fazer nada porque se trata de uma estrutura privada. Causa um estranhamento, né, para quem enxerga um local como esse fechado, mas são tantos outros que estão abertos e em boas condições. É mais uma cidade termal que passou, né, por aquela situação de descrédito ao longo do tempo, e depois a retomada para alguns foi mais rápida, para outros ficou impossível. Nós mostramos isso em outras cidades termais. A localização aqui permite também, na minha opinião, a abertura de estruturas hoteleiras que possam servir de apoio para quem visita outras cidades do Vêneto. Como eu disse,
a proximidade com Padova aqui é evidente. Muitos podem se hospedar aqui nessa cidade e visitar a cidade de Venezia. Pega um trem ali, chega direto na laguna de Venezia. Vocês estão vendo o tempo certinho. Fica lá o dia inteiro, sobe e desce as mais de 400 pontes de Venezia. Depois volta aqui e fica estirado na piscina, se beneficiando das propriedades das águas termais e também da própria argila. É uma cidade que ela pode se reinventar de outras formas, além dessa estrutura termal, estrutura hoteleira, boa localização, uma boa gama de serviços. Olha só que interessante, já sabiam disso quem? Os romanos que chegaram aqui e viram a propriedade benéfica que essas águas traziam, sentindo ali empiricamente no corpo, depois de longas batalhas, depois de um longo tempo sem o que fazer também, você se beneficia de todas as propriedades dessas águas poderosas, né? Por isso que nós viemos aqui também, pessoal. Nós andamos muito, em algumas épocas do ano nós paramos um pouco e visitamos localidades como essa, como já falamos para vocês. Bom, é a nossa primeira visita aqui nessa área, e eu não digo só em Abano Terme, porque nós estamos hospedados ali em Montegrotto, praticamente é uma cidade só. Então tem uma área aqui geográfica que eles chamam aqui das áreas termais de Abano e Montegrotto, e além de outra fração que está incluída nesse local. Depois de um longo tempo, caem os romanos aqui e acolá. Essas estruturas acabam caindo em desuso. O pessoal esquece por séculos. Aí chega um outro aqui, um outro acolá, vê que o negócio é bom, mas não consegue desenvolver. Falando essa história de maneira muito superficial, mas pulando as coisas aí, quem que resolveu aqui dar um jeito nesse negócio? A Sereníssima República de Venezia. Eles precisavam também se restabelecer, viram aqui grandes propriedades termais e mandaram reconstruir várias dessas estruturas. E assim foi feito. Isso foi melhorado depois, ao longo do tempo, depois no domínio austríaco do Vêneto, né? Durante uma época os austríacos dominaram do que era a Sereníssima República de Venezia, e assim se foi sucessivamente. Então a cidade sempre teve esse jeito todo ligado às estruturas termais e consequentemente ao turismo. Isso no século XIX, século XX, essas coisas acabaram crescendo. Aí, mais uma vez, essas estruturas, como eu disse, caíram em desuso porque foram descreditadas pelos setores médicos e tal. Depois fizeram vários estudos e ainda fazem, ainda hoje. Tem que ficar provando para os caras o poder da ciência. Tem que ficar falando. Se não fala, são águas com propriedades benéficas e eles têm ainda um trunfo, que é a sua argila, podemos dizer assim, o fango. Então eles misturam essa argila na água para fazerem massagens no corpo. Isso provoca uma ação anti-inflamatória, muito bom, e que muitas estruturas aqui estão habilitadas para se servirem ali dessa argila. Então, em muitos hotéis aqui, eles têm uma parte onde eles ficam lá, 7, 8, 9 duendes que ficam mexendo a argila ali. Isso é fake news, né, pessoal? Mas fica uma lenda legal. Então, tem um sistema que fica mexendo a argila. Inclusive, eles têm umas esculturas aqui com senhores que simulam ali, né, que estão recolhendo essa argila. Olha só quanta história legal que tem nessa localidade. Esse espírito todo relacionado ao bem-estar. Olha só esse calçamento, que legal, para as pessoas curtirem um pouco, relaxarem. Tem uma cara de cidade antiga, né? Aquele turismo de antigamente, sem muitas identificações digitais, visuais. Então você vem aqui mesmo para desligar o celular. Só a gente que liga o celular para filmar para vocês e compartilhar. Então deem um like aí, pessoal, porque estamos aqui nesse momento deixando de nos tratar aqui. Era para nós estarmos na piscina agora ali. Vale a pena compartilhar com vocês, porque eu quero que vocês venham aqui, escrevam nos comentários se depois de um bom banho termal vocês não saíram pulando, correndo. Aqui nesse mapa, por exemplo, tanto a parte de Abano Terme quanto de Montegrotto, onde nós estamos hospedados, com algumas indicações de áreas arqueológicas, fontes termais aqui, mas esses pontos arqueológicos indicam que os caras já faziam termalismo lá. Eu acredito que o termalismo e o nudismo também, porque não tinha roupa de banho adequada, né? Lembrando que essa água, pessoal, ela sai a 73 graus. Mas aí como que as pessoas fazem? Eles resfriam a água a uma temperatura agradável, cerca de 33 graus, senão
é impossível. Isso aqui é um turismo para todas as épocas do ano, principalmente no inverno, onde você pode desfrutar de uma piscina ao ar livre, como mostramos ali algumas estruturas em Budapeste, né, que também tem essa temática. É um turismo bem completo aqui, que não se resume apenas a essa área urbana e as termas, pessoal. Tem as áreas de vilas, afinal a burguesia dominou aqui a cidade durante muito tempo. Então eles faziam lá salões de jogos, salas de bem-estar, festas, etc e tal. E muitas dessas famílias, eu não sei o que aconteceu, se elas perderam todo o dinheiro jogando em cavalos, comprando coisas anormais, como acontece com essas famílias muito poderosas, ou se elas ainda estão poderosas. O fato é que essas vilas estão presentes para serem visitadas. Tem todo um esquema que vocês podem conferir no próprio site aqui de Abano Terme, em Montegrotto, com o endereço, o horário dessas vilas, o que se pode visitar, porque muitas dessas vilas não estão aqui apenas nessa área plana, mas estão nas áreas de colinas, então tem todo um aspecto também panorâmico para se visualizar. Muitas dessas vilas foram inspiradas no Andrea Palladio, que nós várias vezes citamos aqui. A última vez foi no vídeo ali de Venezia, onde eu e minha mãe mostramos ali uma igreja muito bela, construída por Andrea Palladio ali em Venezia. O Palladio era um queridinho aqui da Sereníssima República de Venezia. Ele teve inúmeros trabalhos, nem precisou fazer licitação. O Andrea Palladio tinha currículo, o cara era bom. Então ele tinha uma arquitetura ali no estilo neoclássico, né? Era a cara dele, mas tinha um toque palladiano. Isso ficou tão marcado aqui na região do Vêneto que muitos dessas vilas ou edifícios, igrejas que foram construídas por Palladio, depois foram replicadas por outros arquitetos a pedido, né, das pessoas, porque elas querem alguma coisa estilo Palladio. Eu vi na revista, eu quero assim, né? Hoje em dia tem todas as decorações iguais, né? Todas as casas. O fato é que todo mundo queria algo o estilo palladiano. A cidade de Vicenza, por exemplo, é uma cidade que foi toda delineada ali por Andrea Palladio. Nós vamos mostrar para vocês ainda futuramente. Tá aí. Essas vilas para serem visitadas, as colinas que podem ser exploradas pelos amantes do cicloturismo. Vocês podem aí alugar uma bicicleta elétrica, né, pessoal, porque são colinas ali, ou se você for muito preparado, ou fazer simplesmente esses circuitos a pé, fazer as trilhas, os hikings. Então tem todo um visual, tem toda uma estrutura, um convite, vários caminhos que percorrem várias partes aqui da Itália, atravessam aqui também essas colinas eugânias. Então tem piscinas maiores, menores, com estruturas gigantescas, com estruturas modernizadas, algumas mais clássicas. Por que vocês não colocaram o preço que vocês pagaram na diária? O que nós pagamos hoje, semana que vem não é o mesmo preço. Semana passada não foi a mesma coisa. Nunca que os hotéis têm o mesmo preço como era antigamente, pessoal, que você passava na frente do hotel e escrevia ali diária R$ 79,90. Isso já foi. Então eles variam muito os preços e seria um desserviço, na verdade, nós fixarmos isso. Basta vocês entrarem em sites como o Booking, que nós já falamos para vocês, mas nesse caso nós confrontamos os preços do Booking com das estruturas hoteleiras aqui, então nós vimos que tinha um desconto interessante. Olha, estou passando uma bela sugestão para vocês, melhor do que passar o preço. Então vocês confrontem os preços. Nesse caso para nós foi mais vantajoso diretamente com a estrutura hoteleira. Além disso, ganhamos mais um desconto porque chegamos de trem. Então eles tinham lá essa promoção, o hotel que nós ficamos, vocês estão vendo o nome, uma bela estrutura, e esse hotel privilegia os verdadeiros turistas, aqueles que chegam via transporte público, via transporte coletivo, sem prejudicar mais o planeta do que já está prejudicado. É muito importante a utilização do transporte público, principalmente nos locais onde ele é muito bem servido, como nessa localidade. Essa área toda é muito importante para os vênetos, antes mesmo da chegada dos romanos. Então aqui
eles se estabeleceram e se protegiam também de invasões e tal. Então eles sempre tiveram contato com muita gente. Então foi um local muito frequentado também por intelectuais que se hospedavam nos monastérios, né? Lógico que não existia rede hoteleira, as pessoas recorriam a esses locais religiosos. Um desses intelectuais importantes que nós podemos citar é justamente Francesco Petrarca, que nós mostramos lá em Arezzo, a casa onde ele nasceu. E aqui, por essa região, foi onde ele passou os últimos momentos de sua vida, porque ele sofria do mal de gota. Então ele descobriu esse local e daqui ele não saiu mais. Então eles recordam isso, além da passagem de tantos outros intelectuais que vinham aqui relaxarem um pouco, né? Se curarem, baixar um pouco o estresse, se conectarem, não na internet, né? Mas sim com a natureza e com tudo que a cidade sempre ofereceu. Essa aqui é uma área de uma estrutura hoteleira. Normalmente essas estruturas, elas têm a área das piscinas e tal, uma área privativa, mas que nós podemos visualizar o seu jardim. As pessoas vêm aqui também para relaxarem e contemplarem essa beleza, com oliveiras, com diversos tipos de flores aqui, palmeiras. E aqui fizeram um senhor parque, uma obra de arquitetura fenomenal, assinada, né, pelo arquiteto Paulo Portuguese. Viveu até o ano passado, um arquiteto muito renomado aqui na Itália, com grandes projetos. Ele que era romano, não do Império Romano, né? Ele nasceu lá em Roma, um arquiteto da nossa contemporaneidade. Muito legal para quem gosta, vale a pena estudar. E aqui, mais do que uma obra de arquitetura, é uma obra de urbanismo, é um local destinado, né, às pessoas, mas faz essa conjunção, esse respiro verde na cidade. Por isso vocês estão vendo aqui muitas árvores jovens. E aqui nós temos essa área fenomenal de caminhada e também alguns espaços que eles colocam estruturas que servem de comércio. Então é um comércio que não é todo ele colado um no outro, tem um espaço de respiro. É como a música, que precisa de um espaço para que nós contemplemos os acordes. Aqui eu diria que esse espaço, esse vazio, que na verdade não é um vazio, aqui está a natureza nos abraçando, ela faz essa importante harmonia aqui entre a arquitetura e o que foi proposto aqui nesse sentido urbanístico. E é uma coisa interessante, né, para a cidade, lógico, um parque para todo mundo que vive aqui e também para os turistas que podem vir aqui e passear. Além disso, eles descobriram mais poços termais aqui. Na falta de um, aparecem outros. E esse local aqui é um convite, né, à apreciação e também ao relaxamento e ao bem-estar. Uma cidade pequena, bem arrumada, com uma proximidade com uma das cidades mais incríveis aqui da Itália, que é a cidade de Padova. Foi instituída aqui a segunda universidade italiana, a primeira lá em Bolonha, a segunda aqui na cidade de Padova. Está nessa linha importante ferroviária entre Bolonha e Venezia. E aqui temos estruturas residenciais. Você tem a estrutura residencial e aqui embaixo o comércio. Como deve ser, né? A estrutura polifuncional, aproveitando tudo, né, do edifício. Você tem o acesso público aqui praticamente embaixo da casa aqui do cidadão. Como se origina todas essas águas quentes termais? Eles dizem que é algo muito simples, na verdade, porque essas águas provêm da chuva ou de fontes aqui, de rios, etc., que acabam escorrendo para dentro da terra, com algumas fissuras e tal. E esse calor vulcânico que está aqui abaixo dos nossos pés, lógico, a muitos metros, acaba aquecendo essa água, que depois retorna de alguma forma, sejam por estruturas que o homem fez ou por outras fissuras que a água tem que sair, como uma pressão. Eles são beneficiados por esse calor da terra muito forte e muito facilitada para que eles façam todas essas estruturas baseadas nas águas termais. Em si, parece tudo muito simples, mas eles são beneficiados geograficamente. Então todas essas cidades
com estruturas termais, possui mais ou menos uma história parecida. Lógico, estou falando muito banalmente aqui, mas é mais ou menos isso. Como eu disse, nós estamos mostrando para vocês a cidade uma hora mais tranquila, de pausa. E os comércios estão aqui, em sua maioria, fechados. Isso por conta daquela pausa para o almoço, né, muito tradicional. Na Itália, em cidades menores, essa pausa ainda é maior. Só que o comércio está vivo aqui, não tem lojas fechadas ou lojas vazias aqui para serem alugadas, são muito poucas. O que se observa aqui na cidade é essa mescla entre espaços residenciais e parques públicos. Esse aqui é um outro espaço já. Então aqui é uma linha porticada privada, aquele público-privado, tudo muito limpo, bem conservado, e ali um edifício residencial. O que eu digo, esse local não é um condomínio, onde é tudo fechado, onde apenas os condôminos usufruem. Falando aqui também da parte de moradia, aqui nós estamos em uma parte que só nós poderíamos mostrar para vocês, com toda a licença poética e não poética. Porque nós andamos pelas cidades e não vamos só nos pontos principais que estão listados ali. Por isso que vocês devem comentar, curtir e também se tornarem membros. Isso vai ser legal para vocês, porque terão ainda mais vídeos e materiais extras. Aqui nós estamos em uma parte de intermediação entre a cidade de Abano Terme e Montegrotto, onde nós estamos hospedados. É uma área que se desenvolve um bairro novo. Só tem casa velha na Itália. Obviamente que tem casas novas, bairros novos. E nós já mostramos para vocês em outras localidades aqui, eu não vou enumerar, como em qualquer cidade do mundo. Tem residências novas, residências antigas. Os centros das cidades normalmente têm aquele aparato arquitetônico mais antigo, porém dentro pode ser totalmente modernizado. O que eu quero mostrar aqui para vocês é esse bairro novo que está se desenvolvendo, com edifícios modernos, né, que estão adequados aí energeticamente, né, com todas as necessidades contemporâneas, ou seja, ele gasta menos, ele consome menos e proporciona uma economia para o usuário, mas, sobretudo, uma economia para o meio ambiente, com menor recurso energético. Isso é muito importante e é muito mais confortável também para quem vive. Agora, vocês estão vendo aqui, esse espaço está descampado, né? Mas tem um espaço aqui de crescimento onde nós apontamos o dedo, as pessoas depois vão morar lá. Tem isso, hein? Muita gente olha e depois vai morar e escreve: "Tô indo morar aqui", legal, a gente fica contente que vocês confiam em nós, nem somos corretores, não estamos ganhando nada com isso. Mas aqui vocês podem ver um espaço de crescimento interessante com essas edificações e com toda essa estrutura que a cidade oferece, inclusive turística e também para quem quer empreender na cidade. Aqui é muito procurado pelos alemães, inclusive nós vemos algumas imobiliárias anúncios em alemão, porque eles se encantam aqui. Não estou falando isso logicamente para quem quiser comprar ou não, mas para você que tem interesse de conhecer a Itália culturalmente, isso faz parte da cultura. Eu achei aqui um local super agradável para quem vive aqui, né? Quem adquire um apartamento. Você tem uma área muito interessante aqui, muita área verde. Também, se subirem mais prédios aqui, são prédios baixos, cerca de 4 andares. Então você não vai ter aqueles espigões que vão sombreando a cidade, um aumento também, né, exagerado na densidade demográfica. Tudo legal aqui, tudo adequado. E aí, caminhando um pouco, já chegamos em Montegrotto, que é outra cidade aqui, como nós falamos para vocês, que tem também a cultura termal. Então elas são praticamente uma cidade só, não tem uma divisão, não tem algo muito notório, tem a placa ali indicando que estamos em outra cidade. Uma curiosidade é que Abano Terme já é uma cidade pequena, tem cerca de 20 mil habitantes, estou subindo mais 2 mil aí, mas aqui tem cerca de 11 mil, metade do tamanho aí, um pouquinho mais. E essas estruturas que também são espalhadas aqui pela cidade, elas possuem um único ente, né? Então, tudo que se organiza aqui entre essas cidades faz parte da mesma organização termal. Então são necessárias todas as certificações para que a estrutura seja atestada como realmente termal. Tem para todos os gostos. Estamos mostrando aqui para vocês agora Montegrotto, não esqueçam. E olha que legal
legal, pessoal, aqui é uma das belas padarias aqui, confeitarias de Montegrotto. São várias aqui pelo centro da cidade, por mais que a cidade seja pequena, né, no seu número de habitantes, um brilho para os olhos e também para o paladar. A gente vai pegar aqui uma especialidade vêneta. É meio sequinho, mas tem passas, acho que pinole. Gostinho, uma delícia. Ótimo para acompanhar com café. Uma nota cítrica, talvez um pouquinho de limão, as passas, o pinole, como a Elisa falou. Só vindo aqui para provar. E acompanha bem o café, realmente. Espaço muito grande, parece que cabe a cidade inteira ali. Inclusive tem bastante espaço também de confessionário. Também são muitos os comércios. Estamos mostrando mais aqui a Via della Stazione, onde nós podemos chegar até a estação. E aqui também tem uma parte arqueológica importante, atesta a vocação da cidade já de tempos imemoriais. Bom, pessoal, chegamos. Foi um belíssimo passeio, mas nós temos mais algumas informações, alguns detalhes que vamos contar aos nossos membros apoiadores Andiamo Vivati e Clássico. Vamos falar aqui sobre algumas características desse hotel, a nossa recomendação e tudo mais. Mas isso eu deixo aí para os nossos membros apoiadores. O fato é que eu agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Compartilhem o material, curtam. Isso é muito importante para o desenvolvimento aqui do nosso canal. Gostaram desse local? Viriam aqui a passeio? Ou quem deseja morar aqui na Itália, aqui na província de Padova? O que acharam, pessoal? Comentem aí. Vai ser muito importante nós sabermos a opinião de vocês. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Grazie mille!